Bom dia! Hoje, live número 5 e vamos falar sobre um tema aqui na nossa jornada junguiana, um tema muito interessante porque vocês vão compreender um pouco como que a gente, dentro de nós, cada um consegue ter vários personagens internos, é como se fossem várias subpersonalidades. É o tema sobre eu e o mundo. Como eu me posiciono no mundo, como os papéis que eu desempenho no mundo. Eu sou Simone Vidal, psicóloga aqui do Rio de Janeiro, e convido você a pegar o seu caderno de insights para anotar hoje, em especial, os papéis que você vem desempenhando na sua vida. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes não para refletir sobre esses papéis e muitas vezes a gente acaba se deixando levar apenas por um deles. Um a gente desempenha com mais empenho, com mais força e acaba às vezes negligenciando, deixando outros de lado. Então, é muito importante nós termos aqui essa oportunidade, esse espaço. E quero agradecer a vocês que vêm acompanhando essa jornada junguiana ao longo dessa semana. E tem sido muito bacana os feedbacks, os comentários que eu venho recebendo, de que vocês estão tirando muitos aprendizados. E é isso, a gente não pode esquecer que nós todos temos pensar nessa questão dos papéis. Então vamos lá. Eu vou contar para vocês como começa toda essa história do ego no mundo. O ego chega ao mundo imerso no self. Quando a gente nasce, nós somos bebezinhos, indefesos e estamos ali naquele momento totalmente imerso no inconsciente familiar, no inconsciente da nossa mãe, a gente sendo cuidado por ela. E ali, a partir daquele momento, aquele ego, que ainda está ali numa forma bem pequenininha, ele já traz dentro ali dele, nós já falamos isso algumas vezes, ele já traz dentro de si a sementinha do vir a ser, do que ele vai se tornar. E à medida que você vai crescendo, você vai aprendendo a andar, no início você tem uma interação com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos. Então é o primeiro contato que você tem quando chega no mundo. Depois com alguns familiares e à medida que você vai crescendo, esse ego vai enfrentando novos desafios. O primeiro grande desafio, ir para a escola. E para alguns o período escolar é muito prazeroso, porque conhecem amiguinhos e é muito divertido, aquelas horas de aprendizado, de compartilhar brinquedos e fazer desenhos e pinturas. Quem não lembra, né? As brincadeiras de massinha com tinta, que a criança fica toda lambuzada, enfim. Essa lembrança muitas vezes é muito feliz para algumas pessoas, mas para outras essa época escolar não foi muito agradável. Por quê? Porque ela chega na escola, vinda do contato com a família, onde ela era a rainha, ou era a princesa, ele era o príncipe da família, e de repente se depara com um ambiente não muito agradável, porque as outras crianças querem o brinquedo, aí tem que disputar, tem que aprender a dividir. E esses primeiros desafios que o ego encontra, muitas vezes faz para a criança uma certa dificuldade, porque ela tem que aprender a lidar com a frustração. E aí esse primeiro papel que o ego vai desempenhar no período escolar já vai começar ali a apresentar um contorno do que aquela criança no futuro vai ser. Então muitas crianças, elas quando elas são muito repreendidas e sofrem bullying e sofrem algumas dificuldades nas suas interações sociais na escola, elas vão tender a apresentar uma persona para se adaptar socialmente àquele meio escolar. Ou ela vai se tornar também um pouco agressiva para poder lidar com aquela situação que para ela é muito difícil. Ou ela vai introverter, vai se tornar uma criança muito calada, muito tímida. Então, a persona, o ego,
ele já vai ali, para se proteger, precisar do arquétipo da persona naquele primeiro papel que ele está exercendo na vida escolar, na sua relação com as professoras, com os amiguinhos. A persona tem sempre a persona do popular da escola, tem a persona da menina mais linda da escola, que é desejada, que todos os menininhos são apaixonados. E assim a vida vai transcorrendo. E o seu ego, presente no mundo, com o auxílio da persona, que é a nossa pele psíquica, é o que nos protege, o que faz a gente interagir socialmente, mostrar, né, socialmente um comportamento adequado, a vida vai seguindo. Chega na adolescência, mais desafios. Na adolescência, não só a questão da transformação do nosso corpo fisicamente, biologicamente, se preparando para se tornar um adulto, mas o adolescente enfrenta vários desafios, como a necessidade de pertencer a um grupo, a necessidade de ser acolhido por um grupo, e isso faz, muitas vezes, com que o adolescente, ele precise, para se sentir aceito, ele precisa, então, às vezes, adaptar sua persona àquele meio em que ele está inserido. E aí acontece muitas vezes do adolescente, para se sentir pertencente, começar também a beber com os amigos, experimentar cigarro, drogas e outras coisas. Então, perceba que nesse momento o ego no mundo está ali com a sua persona de adolescente buscando adaptação, buscando acolhimento, buscando aceitação. É como se fosse até aqui, até a adolescência, a família fosse o núcleo principal. A partir da adolescência, os amigos, os grupos, né, de amizade é que passam a ter uma relevância maior. E isso muitas vezes assusta os pais, porque os pais ficam assim: poxa vida, meu filho está tão diferente, já não é mais o mesmo. E sim, é verdade. O adolescente, ele apresenta um comportamento bastante diferente daquela criança cuti-cuti que você criou, que você fez todo o mimo do mundo. E é muito interessante porque essa fase do adolescente, ele se apresenta no mundo de alguma forma. Ou ele vai ter aquela forma do adolescente brincalhão, descolado, ou ele vai apresentar aquela forma do adolescente mais fechado, mais introvertido. Cada um vai ter o seu papel de adolescente e vai de repente se lembrar como foi na época da sua própria adolescência. Outra coisa que é muito legal perceber é que depois da adolescência chega um momento que é o momento de escolha, o momento da escolha profissional. E a escolha profissional, que às vezes a gente não percebe, mas isso é um peso muito grande na vida desse jovem, desse adolescente. Por quê? Porque esse jovem, esse adolescente, ele precisa escolher a carreira, o que ele vai fazer. Muitas vezes eles pensam assim, né, para o resto da minha vida. E isso traz um peso para eles. Muita angústia, muita ansiedade. E às vezes muitos jovens estudam, se dedicam, se esforçam, mas quando chega na hora do vestibular, eles são prejudicados no seu desempenho pela sua parte emocional. Porque ficou ansioso demais, deu branco, não conseguiu terminar a prova dentro do horário estipulado, enfim. Outra coisa que também atrapalha bastante os adolescentes nesse momento de escolha profissional é a questão da dúvida, né? O que fazer. Então, muitos acabam seguindo as orientações dos pais, outros seguem o que os amigos estão fazendo, a carreira que está em alta na ocasião. Muitas vezes vai pelo lado do financeiro, o que é uma carreira que dá mais retorno financeiro, enfim. Cada um precisa adotar uma persona nesse momento de escolha profissional. E aí, quando entra na faculdade, aí já é uma nova persona, já é o ego se relacionando com um universo diferente, que é o universo universitário, o universo acadêmico. E a pessoa, então, ela vai tendo que se ajustar, o ego vai se ajustando, se adaptando, e a sua persona automaticamente também, à medida que ela vai sendo inserida em novas situações, em novos grupos. E aí, gente, começa uma grande questão. Até que, nesse momento, é muito importante
a gente perceber as relações e como é que acontece, tanto na vida pessoal. A gente fica muito circundado pelo aspecto pessoal da vida. A partir do momento que você ingressa na faculdade, que você já começa a ter que correr atrás de um estágio e até mesmo, de repente, trabalhar para bancar os seus estudos, aí já entra um outro papel, que é o papel de você se tornar um profissional. E essas adaptações, esses papéis que a gente vai ao longo da vida desempenhando, muitas vezes a gente acaba, a nossa persona vai se amoldando àquele papel, àquela rotina que a gente tem, né, do trabalho. Aí você se forma, você tem que decidir se você vai fazer um concurso público, se você vai montar um negócio, ou se você vai trabalhar no regime seletista, trabalhar como empregado de uma empresa, o que vai ser a sua carreira. E aí, mais uma vez, o seu ego e a sua persona vão tentando se ajustar a esses novos papéis que você vai desempenhando. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que é muito importante. Em paralelo a essa questão profissional que ocupa uma grande parte da nossa vida, a gente precisa ter muita atenção e cuidado com a outra parte, que é o seguinte. Que assim, como isso se dá tudo ao mesmo tempo, muitas vezes é difícil para as pessoas conseguirem entender e fazer essas distinções, essas separações. Você que é mãe, você que é pai, você dá tudo de si na criação do seu filho. E você tem aquela expectativa positiva de que o seu filho vai crescer e vai conseguir ter o trabalho dele, a carreira dele, ser feliz, ter a vida dele. Acontece que nós estamos vivendo numa época em que cada vez mais os filhos estão retardando a sua independência financeira e muitas vezes a sua independência emocional. E muitas vezes os pais ficam sem saber como lidar com esse jovem que acaba amadurecendo e muitas vezes passando dos 30 anos, continuando morando, dependendo dos seus pais. E aí, isso começa a trazer uma série de consequências. Porque as pessoas, primeiro, a sua família de origem tem que ficar numa situação de cuidar desse filho, que já se formou, muitas vezes já fez a faculdade, já fez até uma especialização, ou já foi fazer um mestrado, um doutorado, mas continua morando dentro de casa. A questão é, a pessoa chega um determinado momento que ela deve buscar a sua autonomia, a sua independência. E fazer essa separação muitas vezes é muito doloroso, tanto para os pais, principalmente em casos de filhos únicos, que os pais querem, né, sempre ficar com aquele filho ali juntinho, e aí vem a famosa síndrome do ninho vazio, que acomete várias situações, muitas vezes de mães, né, que se sentem sozinhas porque o filho ou a filha foi viajar para fazer um intercâmbio, foi estudar ou foi morar sozinho, e isso traz aquela sensação de e agora, o que eu faço com a minha vida? Então, essa conversa de hoje é para falar, primeiro, a quem é o pai e a mãe e os filhos estão crescendo, para que vocês não esqueçam de olhar para vocês, enquanto seres individuais, seres autônomos, porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa, durante toda a vida, se empenha tanto na criação dos filhos e esquece de olhar para si. E esquece, inclusive, de olhar para a sua relação afetiva com o seu cônjuge. E o que acaba acontecendo? Há um distanciamento, o casamento fica estagnado. E quando esse filho sai e vai para a vida, esses dois que ficaram, os pais, têm que olhar um para o outro. Tem que olhar para essa relação. E muitas vezes, quando chega esse momento tão difícil de lidar com a saída do filho, de ter que olhar debaixo do tapete e ver a situação real e efetiva do casamento, muitas famílias acabam
se dissolvendo e é muito comum casos de divórcio, de separação nesse momento quando o filho sai. Por outro lado, pessoal, também não é bacana o filho ficar como sendo a maneira de segurar a família, porque isso traz um peso muito grande para o jovem. Ele precisa respirar, ter espaço de olhar para a vida dele. Então, sistemicamente, o que é o amor? Nós temos dois tipos, né, na terapia sistêmica: o amor que cura e o amor que adoece. O amor que adoece é esse amor que aprisiona, que quer que a pessoa fique a qualquer custo ao seu lado. O amor que cura é o amor que liberta, que deixa o filho ir para a vida, viver sua vida da forma como o filho escolheu, seja indo fazer um mestrado, um doutorado fora do país, seja ele indo morar sozinho, ou indo dividir um apartamento com amigos e trabalhar fora e ganhar o seu próprio sustento. Isso é uma etapa muito importante. E muitos pais têm essa dificuldade de administrar emocionalmente esse momento da vida quando o filho sai. Outros pais, ao contrário, têm a dificuldade e ficam bastante aborrecidos com a questão do filho que não quer sair, que quer permanecer em casa. E esse filho, então, ele às vezes ganha bem, tem condições de morar sozinho, mas eles preferem ficar morando com a família, e isso acaba, às vezes, atrapalhando ele a construir relações saudáveis. Por quê? Porque ele fica morando ali com o pai e com a mãe e dificilmente ele quer sair para assumir um casamento e ter uma vida em comum com uma outra pessoa. Então, voltando ao que a terapia sistêmica orienta, é que nós pais, a gente dê nosso amor, nosso afeto, a gente faça tudo para que o nosso filho possa ter as oportunidades de estudo, de aprendizados, de conhecimento, e que ele possa, assim que ele estiver pronto para sair para a vida, que esse filho possa olhar com gratidão para esse pai, para essa mãe e voltar-se para o seu futuro e seguir em frente, sem culpa, sem carregar o peso de achar que está abandonando os pais. E esse pai e essa mãe tem que agradecer por ter conseguido contribuir com esse filho até aquele momento, e aí um olhar para o outro e seguir e resolver as suas questões e seguir o casamento feliz, ou então decidir o que eles vão fazer. Por isso que eu chamo a atenção para que vocês não esperem esse momento de inflexão, de decisão do filho estar saindo para vocês olharem para os seus relacionamentos, para os seus papéis. Papel, gente, de pai, papel de mãe, papel de homem, papel de mulher. Então, quando você se torna adulto, você tem que desempenhar o papel profissional. Você tem que estar trabalhando e provendo o seu sustento, o sustento da sua família. Você tem o papel de filho. Você tem o papel também de pai ou de mãe, mas você tem o papel de homem e de mulher. E nesse papel de homem e mulher, muitas vezes eu vejo que as pessoas acabam se negligenciando, se esquecendo. Então elas dedicam sua vida, na maior parte do tempo, a cuidar da sua carreira, a cuidar dos filhos, a cuidar da relação, às vezes, com os pais que já são idosos, e aí tem que cuidar também, dar uma atenção e ok. Só que vocês precisam entender que todos esses papéis, para que seja o amor que cura, um amor pleno, um amor saudável, você precisa equilibrar esses papéis de uma maneira que você possa olhar para você, atender às suas necessidades, cuidar da sua saúde, fazer uma atividade física, cuidar da sua alimentação, fazer coisas que te dê prazer, cuidar do seu relacionamento, para que o seu relacionamento ele seja um relacionamento saudável e forte, e que um olhe para o outro e que queiram viver uma relação com cumplicidade, uma relação onde a parte da atração física e do sexo possa ser renovada, porque a gente sabe que no início do relacionamento a pessoa está vivendo uma grande paixão
E que com o passar do tempo, a rotina, as dificuldades, isso acaba meio que dando uma mexida. Mas é importante cuidar do relacionamento. É como se o relacionamento fosse uma planta que precisa de ser regada, adubada, precisa de você ter o seu tempo de casal. Ou seja, mesmo que seu filho seja pequeno, peça ajuda da mãe ou da sogra, peça ajuda de alguém para que possa ficar um pouquinho com a criança, ou pague para uma pessoa ficar, uma babá, mas que você possa ter um momento de casal com o seu companheiro, com a sua companheira, com a sua namorada, enfim, com a pessoa com quem você se relaciona. Isso é muito importante e é saudável, inclusive. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, quando se torna mãe e se torna pai, eles começam, inclusive, a se chamar de pai e de mãe. E aí, eles vão usando esse arquétipo, essa persona, né, do pai e da mãe, e esquece totalmente da parte do homem e da mulher. A parte do casal acaba ficando esquecida e a prioridade é trabalhar, suprir as necessidades e cuidar da família e dos filhos. E a pessoa acaba esquecendo dela mesma enquanto pessoa, e na relação enquanto casal. E aí, isso vai trazer futuramente grandes complicações. Outra coisa é a questão do filho, que precisa ser estimulado desde bem jovem a entender que ele é muito amado, muito querido, mas que ele vai crescer e ele vai encontrar uma pessoa, vai viver a vida dele da forma que ele escolher, com a liberdade que ele quiser, vai trabalhar, vai escolher a carreira que ele quiser, e que ele vai ter esse momento de ir para a vida. Porque o que eu percebo muito, e isso acontece de forma muito presente na clínica, é justamente a situação do jovem, que ele quer sair, quer ir para a vida, mas ele se sente aprisionado pela culpa, porque ele se sente com receio dele sair e da vida da família dele desmoronar, porque ele percebe que ele que é o elo que une esse casal, que o casamento só se sustenta porque ele está ali. E isso é uma coisa extremamente negativa e ruim. Isso é um exemplo de um amor que adoece, porque o filho fica engessado e não consegue se desenvolver, florescer profissionalmente, não consegue manter um relacionamento saudável, ir para a vida, constituir uma família. Então, o que eu quero dizer é que chega um momento que o jovem precisa cortar esse cordão umbilical de forma simbólica, que é gratidão a tudo que os pais deram e olhar para o futuro para que ele possa também construir a família dele, construir a vida dele. E isso não significa que ele vai abandonar, que não vai mais amar, que não vai mais querer visitar o pai e a mãe, não. Significa que ele vai dar um salto de consciência, uma ampliação na sua consciência de se tornar um adulto com responsabilidade, com autonomia. Então, um papel que é muito importante e que nós, desde sempre, temos que passar para os filhos é de que ele vai crescer e precisa ter autonomia e responsabilidade em relação à sua vida. Ele precisa estar no controle da sua vida, ele precisa prover o seu sustento para evitar situações de dependência econômica, de dependência emocional, que causa tanto mal e que causa tanto adoecimento. Então, é muito importante você, quando olha o ego, a persona, essa relação do ego no mundo e dos diversos papéis, a importância de você, em cada etapa da sua vida, você entender a situação que você está vivendo e olhar para a sua vida, como eu desde o início dessa jornada eu venho convidando vocês a fazer reflexões, a anotar no caderninho de insights, a olhar para dentro de si, a reconhecer o que não está legal na sua vida, para buscar uma ajuda para melhorar. E é muito importante isso, que você possa, na sua vida, desenvolver os seus seus múltiplos papéis de uma forma plena e saudável. E aí uma outra questão
que tem a ver com o que a gente vem conversando na jornada é o seguinte: você hoje, não importa a idade atual, você pode ter 30, você pode ter 40, você pode ter 50, você pode ter 60 anos. Dentro de você ainda habita aquela criança que você foi um dia, ainda habita aquele jovenzinho, aquele adolescente, o jovem adulto, o adulto, e até se você já estiver acima de 60, aquela pessoa mais, né, amadurecida. Todas essas partes são suas partes, estão dentro de você. Elas precisam estar em congruência, em alinhamento, elas precisam estar em harmonia. Se em alguma delas ainda existir algum resquício, alguma questão que precisa ser desatada, alguma questão que precisa ser melhor olhada e cuidada, é necessário sim buscar esse alinhamento, buscar essa ajuda para você conseguir fazer com que todas as suas partes que te compõem, elas possam estar inteiras. Por quê, pessoal? Porque você só consegue se relacionar com o outro quando você está inteiro. Se você não está inteiro, se alguma parte de você está precisando de cuidados, chances há que você, ao se relacionar com alguém, você vá projetar muito das suas expectativas, das suas carências, das suas frustrações no outro. Você vai querer e vai ter uma tendência a buscar nas suas relações o que falta. E muitas vezes, nessa situação, você abre o caminho para relações abusivas, para relações que não são relações saudáveis, relações adultas. Você traz para a sua vida justamente por essa fragilidade egóica, por essa fragilidade que você não sabe como lidar, você acaba entrando em relações onde você não consegue ter uma vida feliz, uma vida plena. Por isso a importância de olhar dentro de você, olhar, observar em que momento da sua vida, qual a fase da sua vida que ainda precisa ser trabalhada, ser cuidada, e buscar essa ajuda para que você, uma vez inteira, você com seu ego fortalecido, você possa olhar para a sua vida, olhar para o seu futuro e aí desempenhar todos os seus papéis de uma forma plena, segura, de uma forma inteira, ou seja, ser um bom profissional, ser um bom pai, uma boa mãe, ser uma boa filha, ser um bom filho, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom namorado, uma boa namorada, enfim. Você poder dar conta de todos esses papéis, mas de uma forma inteira. Eu vejo muitas pessoas que hoje sofrem nos seus relacionamentos e acham que a questão é o seu relacionamento. Mas na verdade não é o relacionamento, na verdade a questão está lá dentro dela e ela não está tendo essa percepção, ela não está vendo o que acontece. E eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, a gente agora está vivendo essa época do isolamento social, começou a haver em alguns estados já uma abertura, as pessoas já estão começando a abrir o comércio e tal. Mas você quer ver uma coisa que está sendo muito comum hoje em dia e que às vezes a pessoa nem se dá conta? A questão do número de pessoas que desde a pandemia entraram em processo de depressão, ansiedade, dispararam síndrome do pânico e outra, começaram com ideações suicidas e muitas vezes a se mutilar, a se cortar. Quanto de dor essa alma carrega para conseguir alívio apenas quando provoca dor no corpo? O quanto que essa alma está desconectada desse corpo para conseguir aliviar essa dor apenas quando provoca uma lesão. É por isso que eu digo da importância de você olhar para dentro de você, ver qual é a etapa da sua vida que precisa ainda ser revisitada, cuidada, para que você possa vivenciar os seus diversos papéis na sua vida hoje de uma forma segura, plena, com bastante determinação, autonomia, responsabilidade. Eu estou muito feliz de ter feito essa jornada indiana
ao longo dessa semana aqui junto com vocês. Quero convidar você a continuar participando. Semana que vem nós vamos ter outras lives com temas diversos. Eu estou preparando já a agenda da semana que vem. E eu quero convidar você a essa reflexão. Hoje, os papéis que você está desempenhando, como é que eles estão? Esses papéis estão sendo vividos de forma plena, de forma adulta, de forma inteira, ou você ainda precisa alinhar algum desses papéis? O que você precisa fazer? Qual o passo que você precisa dar? Convido você que não pôde ainda assistir as outras lives da Jornada Junguiana, que você possa assistir, possa fazer suas anotações no caderno de insights, que vai ser o nosso companheiro de todas as semanas, de todos os dias, as lives. É muito importante quando eu peço para vocês fazerem as anotações e as reflexões. É importante porque é uma forma de você startar um novo processo, um novo movimento, de ir buscar aliviar a sua alma e trazer mais alegria para a sua vida. Então, essa quinta live encerra a jornada junguiana, mas a partir de segunda-feira nós vamos fazer outra. O caderno de insights que eu falo pode ser um caderninho pequeno assim, ou um caderno maior assim. É importante vocês terem esse caderno como um grande companheiro para anotação das reflexões. Semana que vem nós vamos falar sobre vários assuntos. Eu já peguei aqui, algumas pessoas falaram sobre alguns temas que gostariam que eu apresentasse. E eu quero convidar você também, que ainda não me deu aqui nenhuma sugestão, pode colocar nos comentários um tema que vocês gostariam de aprofundar para a semana que vem eu preparar o conteúdo, porque a proposta é essa, pelo menos 30 minutos por dia, que a gente possa ter esse encontro, esse contato aqui online, e eu possa contribuir com você, trazendo uma aproximação da psicologia junguiana para a vida, trazendo assuntos que correlacionam psicologia e vida e ajudando a você melhorar a sua vida de uma maneira geral. Outra coisa, o convite que eu quero fazer amanhã, a live às 11h30, sobre a série Annie with E, episódio 3 da primeira temporada. Quem já assistiu a série ou quem ainda não assistiu e tem curiosidade, assista, porque essa série, ela conta a história da Annie Shirley, que é uma jovenzinha órfã que foi adotada por 2 irmãos, e a história da Annie, ela dá o mote para que eu possa conversar com vocês sobre vários assuntos, porque a cada etapa da vida da Annie, a cada episódio, as coisas que vão acontecendo na vida dela podem trazer muitos insights, e eu posso falar com você sobre essas questões que são atemporais. A série é uma série que se passa há muito tempo atrás, mas que tem total conexão com nossos dias atuais e que assim, são temas que são muito importantes para conversar. E então fica o convite amanhã às 11h30 para essa live, onde eu vou falar sobre o episódio número 3. Então, se você ainda não assistiu, dá tempo de assistir para acompanhar aqui todo sábado. Eu faço a live sobre a série Annie with E. E ao longo da semana, as lives são sobre vários temas. A semana junguiana está terminando aqui hoje, e semana que vem nós vamos ter novas lives no mesmo horário, às 11h30, mas com temas diversos. Eu vou fazer vários temas para dar uma movimentada, tá bom? Então, agradeço muito a presença de quem está aqui comigo aqui ao vivo, e gratidão também a você que assiste o vídeo depois, e dizendo que pode deixar os comentários, as dúvidas e as perguntas que eu vou responder com o maior carinho. Tá bom, pessoal? Então, bom final de semana. Quem não puder vir assistir a live sobre a Annie, a gente se encontra segunda-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos!